A paz do Senhor. Então, vou continuar aqui o assunto, que é um pouco especulativo, mas é necessário. Eu falei, né, no vídeo passado, se você pegar lá e ouvir, sobre a questão da abominação da desolação, o que eu acredito que ela seja. Né? Eu falei que é título especulativo, mas é o que eu acredito ser, porque uma imagem, eu não creio que vai ser construído um templo em Jerusalém, que estão esperando, e vai ser colocado a imagem do anticristo lá. Isso aí é controle humano. Eu não creio que a profecia do Senhor ele vai deixar isso na mão do homem, que vai ser antropocêntrico, não. É teocêntrico, é Deus no controle de tudo, assim como a Bíblia nos mostra. E assim como o Senhor Jesus deixou escrito em Mateus 24, Lucas 17 e Marcos 13, ok? Porque ele fala assim como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Casava-se, dava-se casamento, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. E quem foi levado foi morto, quem foi deixado ficou vivo, que foi Noé e sua família, ok? E ele vem completo, falou, assim como estavam lá dois no campo, um será tomado e o outro será deixado, ou seja, um vai ser levado e outro deixado. A tradução, o levado ali, o levado pelo dilúvio, quer dizer, o que é levado é o que vai ser morto, né? E se você for lá na parábola da colheita e da ceifa, né, a ceifa, o Senhor Jesus diz que o joio ele é recolhido primeiro. Primeiro ele recolhe o joio, põe para queimar. Depois ele corta o joio e põe para queimar. Depois que está tudo grande, e depois ele recolhe o trigo em seu celeiro. Então o joio é colhido primeiro. Então isso, biblicamente, o correto é essa interpretação. O joio é colhido primeiro e posto para queimar. Aqui quem é levado é morto, né? E que é a mesma palavra levado aqui, a mesma palavra ele disse aqui no grego, é o levado que foi morto no dilúvio. E é assim que está aqui no texto. Então não tem que interpretar muita coisa, é só uma questão de ler corretamente o texto. E depois em Lucas 17 ele repete isso aqui, ele fala a mesma coisa, assim como foi no dia de Noé, só que ele dá um acréscimo no texto de Lucas 17, ele acrescenta outro. O que ele fala? Assim também como foi no dia de Ló. Uau, o dia de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Está lá em Lucas 17, do 20 ao 30. Mas o dia que Ló saiu de Sodoma, choveu o fogo do céu, né, e consumiu todas as cidades circunvizinhas. Sodoma, Gomorra e todas as cidades circunvizinhas. Atingiu ali pelo menos 10 cidades. A Bíblia relata uma outra, chama Zoar, que são várias outras cidades que estavam no raio ali, à frente de Sodoma e Gomorra. Não foi só Sodoma e Gomorra. Aí tem um detalhe, e avançando para o texto aqui, voltando, eu volto a falar das 4 testemunhas aqui agora, e agora nós vamos falar uma por uma. Quem são essas 4 testemunhas? Eu falei, a primeira é a palavra. Como eu disse aqui, eu li lá, eu tinha falado no vídeo anterior que era Deuteronômio 13, colocando errata no vídeo, não é Deuteronômio 13, Deuteronômio 19, capítulo 19, versículo 5, que está lá na lei, diz o seguinte: uma testemunha só não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime, né? Ou delito. A palavra crime e delito aqui é a mesma para pecado, tá? Crime e delito aqui é a mesma para pecado. O mesmo para pecado. Isso eu falo lá no vídeo, tá? Lá no vídeo das 70 semanas de Daniel. Eu falei sobre isso. Então, aqui, ó, uma pessoa vai dar algum crime ou delito, é a mesma palavra pecado. Então, uma testemunha só não é suficiente. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Também não é qualquer testemunha, idôneas, tá? Mateus 18, então são 4 testemunhas, aquele que acusa e as outras 2 ou 3 testemunhas idôneas. Por isso que o tema da palavra é as 4 testemunhas. Essa é a parte 2. Primeira testemunha, a palavra. Eu vou deixar aqui todos os versículos. Segunda testemunha, a ciência empírica, a ciência verdadeira feita por muitos cientistas que creem na palavra, que respaldam a palavra, tá? Mas também muitos cientistas aí do globo concordam com muitas coisas. Então, em si, eles concordam com uma coisa, que vai haver inversão do campo magnético. Isso é fato para todo mundo, né? Tanto o cientista de um lado quanto do outro. Terceira testemunha, a história cultural da humanidade, né, nos testifica disso. As tribos que têm tradição oral, tem o estudo, vou tentar deixar aqui na descrição. Está em inglês, tá? Mas a gente pegou parte da tradução dele em português. Nós vamos deixar aqui a história relatada de algumas tribos, feita ao longo de 25 anos. A Universidade da Califórnia mandou alguns cientistas para o campo, bancado pelo governo americano, e eles escreveram isso na década de 90, 80 e 90, tá? Década de 80 e 90 foi escrito esse estudo,
uma dessas, são vários volumes. Um dos volumes é o Fator Melquisedeque, que eu citei aqui. Vou tentar deixar aqui na descrição. O livro chama Fator Melquisedeque, com o autor. Você acha ele em PDF aí na internet, gratuito, você pode baixar. O livro é grande, são 177 páginas. Só que é o testemunho de Deus na história da humanidade. É poderoso. Inclusive lá tem a pregação de Paulo em Atos, né, em Atos 17, que ele prega ao Deus desconhecido para os gregos, Tessalônica. Lá fala exatamente a história daquele Deus, né, o relato daquela história lá nos antepassados. É maravilhoso o livro, aconselho você a ler. Então a história cultural da humanidade nos testifica da inversão do campo magnético. Então você pegar a história passada de tribos indígenas no Brasil, essa pesquisa mostra, no Brasil, né, na América do Central, no extremo sul, na América do Sul, lá na América do Norte, os índios americanos, em várias outras tribos do mundo, testificando esse evento pelo que eles viram, né? Eles foram um testemunho ocular de algo que eles viram, eles testificam isso. Então é a terceira testemunha. E a quarta testemunha, os profetas bíblicos, né, que são Isaías, Ezequiel, Joel, os profetas bíblicos, os grandes profetas, Daniel também, e também os profetas da atualidade, muitos profetas que Deus tem usado e levantado nessa geração para falar sobre esse julgamento que tem a ver com Deus, não tem a ver com o homem no centro, não é antropocêntrico, é Deus trazendo seu julgamento do céu para a terra, né? Eu creio nisso e é fato, muita gente está dormindo sobre esse assunto. Então a primeira testemunha, olha que poderoso. A gente começa aqui a profecia que tem a ver com a volta de Jesus, porque o que precede a volta de Jesus lá em Mateus 24 o sol se converterá em sangue, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento e as potências ou os poderes do céu serão abalados, cairão sobre a terra. No formato de globo é às vezes complicado você entender isso aqui, mas o formato da terra plana, como a Bíblia nos mostra, o rack, o firmamento, o domo, isso aqui encaixa perfeitamente, não necessita de interpretação mirabolante você entender isso aqui, tá? Como é que as estrelas vão cair do firmamento. Vou deixar no outro vídeo alguns links, eu vou gravar um vídeo especificamente falando sobre as estrelas, com alguns vídeos muito interessantes, biblicamente, cientificamente, vou mostrando para você o que são as estrelas, né? De onde vem as estrelas. Também vou falar sobre a questão do sol, sobre a questão da lua, nós vamos abordar todos esses temas aqui. Porque essa é uma profecia bíblica que tem a ver com a volta de Jesus. Então a gente precisa entender o mínimo disso aqui. Então são 10 profecias na palavra, essa mesma profecia. Eu vou citar todos os textos aqui. São 5 no Velho Testamento, 5 no Novo Testamento. E é interessante que o número 10 na Bíblia fala sobre quando Deus vem executar um juízo. Ah, como é que você sabe disso? Porque tudo que tem 10 na Bíblia, quando Deus relata números na Bíblia, exatamente logo posteriormente ele executa um juízo. Exemplo, sim, as 10 pragas no Egito. Depois das 10 pragas, Deus executa juízo sobre o Egito, liberta o povo do Egito. Começa por aí. Outro exemplo, quando Davi é enviado para o exército dos israelitas, para poder visitar, ele leva 10 pães e 10 queijos para os capitães do exército. Chega lá, ele vê quem? Golias. 10 pães e 10 queijos, isso não é por acaso. Ele chega lá, vê Golias, o que acontece? Ele se indigna. O Espírito de Deus enche a vida dele e ele confronta Golias, derrota Golias, executa juízo pelo povo de Deus. Ele deu ao exército um grande livramento e levanta o ministério de Davi. Um juízo. Um grande exemplo. Outro exemplo está no Novo Testamento. Na carta de igreja de Esmirna, capítulo 2, diz: eu sei que tem tribulação de 10 dias, mas permanecei firme, ser fiel até a morte, eu dar-te a coroa da vida. Ali fala 10 dias de tribulação, que logo em seguida Deus, né, executaria um juízo, né, sobre aqueles que vieram trazer tribulação, sobre Esmirna. Mas tudo que tem 10 tem a ver com Deus executar um juízo, uma justiça divina sobre a terra. E é exatamente isso que a gente vê na Bíblia. 10 profecias sobre o sol, a lua e as estrelas. 10 profecias. 5 no Velho Testamento. Quais são? Isaías 13, de 6 a 13. O texto todo. A profecia está lá no meio. Se quiser, pode ler do 4 ao 13. Do versículo 4 ao 13. Isaías 13, do 4 ao 13. Ezequiel 32, do 7 ao 10. Joel, capítulo 2 e capítulo 3, tá? De Joel. Os capítulos inteiros, 2 e 3 de Joel. Isaías 24, do 20 ao 23, porém, você
pegar ali o capítulo 24 de Isaías, quase o pedaço todo ali, para você ler. Abacuque também 3, do versículo 8 ao 12. Abacuque 3, versículo 8 ao 12, ok? E no Novo Testamento, pastor? No Novo Testamento temos os textos de Jesus, começando por aí, Mateus 24, né? Lá, versículo 29 fala, Marcos 13, versículo 24, Lucas 21, né? Lucas 21 fala, esse texto fala lá, Atos 2, 17 a 21 e Apocalipse capítulo 6, que é o sexto selo de Apocalipse, né? Do versículo 12 ao 17. O sexto selo é exatamente essa profecia aqui, finalizando todas as coisas, ok? Então essas são os 10 textos aqui que eu separei das profecias que tem a ver com o Sol, a Lua e as estrelas, ok? Então, avançando aqui no estudo, o que a gente tem aqui? Quero falar um pouco aqui sobre a questão da inversão do campo magnético da Terra, né? E nessa profecia aqui, do Sol, da Lua, das estrelas, né? Vou parar o vídeo aqui para me organizar essa questão. Então, continuando aqui nosso estudo, o que nos diz agora a segunda testemunha? Eu falei da primeira testemunha, a palavra, né? E agora a segunda testemunha é a ciência. Então, separei algumas coisas aqui interessantes. Vou deixar aqui o link do que eu estou falando aqui. O link do G1 está aqui, no site da Globo. Inversão dos polos magnéticos da Terra pode ocorrer mais rápido que previsto, ok? Isso aqui é até pessoas que creem no Globo, né? Falando sobre isso. O que é a inversão do polo magnético da Terra? A Terra ela tem o polo sul e o polo norte, que é o polo físico, mas também tem o polo magnético, que é para onde a sua bússola aponta, né? Para onde a nossa bússola aponta. É o norte e o sul magnético. E esse norte magnético e sul magnético estão sofrendo uma inversão. E quando isso inverte, ele enfraquece o campo magnético da Terra, fica fraco. E quando ele fica fraco, acontece uma série de fenômenos que eles ainda não sabem perfeitamente o que é, tá? Eles supõem várias coisas, são suposições, e aqui no site do G1 você pode ver algumas informações. Já tivemos um relato, né? Em 1859, o que aconteceu? Aconteceu um sprite, né? Nós vamos falar sobre esse fenômeno, um sprite, que é uma questão dessa inversão, desse polo magnético. Não é uma inversão, na realidade é um sprite, é um fenômeno que fica acima das nuvens, assim, a 40, 50, 60 quilômetros acima das nuvens, que é um fenômeno de plasma. E esse sprite aconteceu em 1859 e, de uma forma invisível, né? Invisível, ele gerou ali choques nas pessoas, que os operadores de telégrafos da altura tomaram choques e ficaram assustados com esse evento. Foi a nível dos Estados Unidos ali, mas foi uma das primeiras coisas que eles descobriram, essa questão do plasma, né? Do poder eletromagnético da Terra nesse sentido. Os efeitos foram muito grandes. Também teve em 1960, nas ogivas nucleares, que eles soltaram na atmosfera, né? A gente sabe, a operação chamava Starfish Prime, lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? A detonação na atmosférica causou uma tremenda onda de energia eletromagnética que foi até 800 quilômetros de distância, né? Do Havaí, apagando luzes na rua, acionando alarmes dos carros, ladrões, de ladrões, né? E danificando comunicação de micro-ondas e uma série de coisas, ok? Outra coisa, eu vou deixar aqui também, alguns vídeos, vou estar passando aqui na minha fala. Alguns vídeos que eu vou passar na sequência aí, da FEMA, né, a propaganda da FEMA sobre essa questão. A FEMA se preparando, né, para uma tempestade solar magnética. Ela se prepara para isso, é iminente. Ela soltou uma nota para o governo americano. E eu vou deixar também aqui o link na descrição. E outra coisa interessante que eu separei aqui foi, que eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu coloquei aqui, agora em março, dia 26 de março agora de 2019, tá? O presidente Donald Trump soltou uma nota para toda a nação americana. Tá no site oficial da Casa Branca, tá ok? Se você colocar lá whitehouse.gov, você vai ter acesso, tá em texto em inglês, você traduz isso aí no seu Google Translate, você vai ter acesso aqui. Eu vou ler um trecho aqui do que ele escreveu, né?
que ele deixou várias sessões, ele deu uma ordem, né? Vamos dizer assim, ele soltou uma nota dando uma ordem para o povo americano, para os órgãos americanos se prepararem para isso, que é o AMP, que eles chamam aqui, é o termo para um evento eletromagnético. Então eu vou ler aqui um trecho da carta dele. Pela autoridade que me é conferida como presidente pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, ordena-se o seguinte, é uma ordem. Seção 1, tem várias seções, eu vou ler só a seção 1. Um pulso eletromagnético, ou um EMP, tem potencial de interromper, degradar, danificar a tecnologia, os sistemas e a infraestrutura, criticamente. EMPs de origem humana ou natural, tá bem específico aqui, natural, podem afetar grandes áreas geográficas, ou o planeta todo, né, a gente sabe. Interromper elementos críticos para a segurança e para a prosperidade econômica da nação e podem afetar adversamente o comércio global e a instabilidade global. O governo federal deve promover abordagens sustentáveis, eficientes e econômicas para melhorar a resiliência da nação americana aos efeitos desse EMP. Então, os Estados Unidos é um país que não estava preparado para um tipo de evento desse. Então, eles despertaram assim, de uma hora para outra isso, e o presidente solta uma nota agora em março, ou seja, isso tem menos de 2 meses, 40 e poucos dias, falando exatamente sobre isso. Para os Estados Unidos agora é uma ordem se preparar para um tal. É uma ordem. Isso não é por acaso. Então, a ciência, né, os governos, o establishment, né, nos mostra isso, ok? Os vídeos estão na sequência aí. Terceira testemunha, que é a história dos povos e das tribos, que eu relatei aqui o trabalho, vou deixar aqui também o link na descrição. Esse trabalho, essas equipes, no longo de 25 anos, visitaram aqui, né, na América toda, 284 tribos, e as tribos relataram na sua tradição oral, eventos que eles viram acontecer, e os seus antepassados, que é passado dos pais aos filhos, e tem pessoas na tribo que são selecionadas desde criança, não todas as tribos, é óbvio, mas aquelas que têm a tradição oral, crianças são separadas exatamente para essa função específica, para receber essa informação e para manter essa informação, que são aqueles rituais também que a gente já sabe que tem nas tribos indígenas, aquelas festas, as comemorações, muitas delas têm, para manter essa tradição passada de geração a geração. E esses cientistas recolheram essas informações, é óbvio que eles foram lá principalmente para avaliar o que eles viram de eventos naturais, para relatar, segundo a ciência, aquilo que os índios viram, para colocar, né, o termo científico ali na pesquisa. E é muito texto para ler, eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou deixar aqui na descrição os textos, né? Parte dos textos, e vou deixar, a descrição vai ficar, acho que até bem grande, porque algumas partes de trecho desses textos dos relatos dos índios, tá? Dos relatos dos índios. Mas eu vou ler aqui rapidamente, pelo menos 4 coisas que os índios relatam e concordam. Das 284 tribos, 171 tribos relatam um dilúvio. O dilúvio é quase que universal, quase 70% das tribos falam que é passado de tradição de pai para filho, o dilúvio. Que interessante isso. Segunda coisa que eles relatam, que é a grande enchente, que há uma grande enchente, né? Grande enchente, que também é bíblico, nós vamos estar falando sobre isso aqui. Outra coisa que eles relatam, na realidade, aqui 60 tribos, né, relatam o quê? Que mito é esse? O mito do céu cair, né? O céu cair. 60 tribos falam que o céu caiu. Pedaços do céu caíram. Aí eles têm aquela coisa do espaço sideral, que é meteoro, que é isso, que é aquilo. Não. É o domo mesmo da Terra. Parte do domo vai colapsar, vai romper, vai cair parte do domo na Terra. Literalmente é isso. E é isso que está em Apocalipse, né? E é isso que a Bíblia diz. Eu não quero ir para o lado dos cientistas simplesmente, né? Pelo menos os cientistas fake. Mas para o lado da palavra. Então a palavra diz que realmente as potências do céu serão abaladas e cairão sobre a terra. As estrelas cairão do firmamento, do Ráquia, né? As potências serão abaladas, cairão do firmamento. Então é isso que a Bíblia relata, é isso que Gênesis, que Mateus, que Marcos, que Lucas relata, e é isso que eu creio, ok? Que o domo vai colapsar, vai cair parte do domo na terra. E vai acontecer, segundo os índios nos relatam aqui. Outra coisa,
46 tribos tem a tradição oral que relatam de uma grande escuridão, tá? Uma grande escuridão. Grande escuridão. Alguns falam de 3 dias de escuridão, outros falam aqui de 7 dias de escuridão. Então há uma controvérsia entre uma tribo e outra. Isso aqui é a terceira testemunha, relato das tribos, dos povos de tradição oral passado. Vou deixar aqui um vídeo, porque nós estamos falando dessa inversão do campo magnético, né, que é o nome dado à abominação da desolação, qual falou o profeta Daniel, né, a título especulativo, mas vou deixar o link aqui, porque hoje a ciência já fala que o norte magnético, que era para estar na região lá do Canadá, já está na Sibéria. E eu vou pôr um vídeo aqui, um vídeo de 2 minutos e pouco, dos eventos que aconteceram agora em 2018, tem poucos mais de 7, 8 meses atrás, na Sibéria, ok? Eventos na Sibéria, eventos também em alguns países da Ásia, ok? Que aconteceram, coisas que nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. É chocante os vídeos, é chocante. Eu aconselho você a assistir esses vídeos aí na sequência aqui, tá? Vai estar aqui, eu vou estar passando aqui. Eu vou colocar o vídeo aí para vocês verem. Essa terra entrará em um tempo de severa escuridão global. Isso são 11 horas da manhã, tá tudo tranquilo, olha como vai escurecendo. O mais interessante é que nem no final da tarde você vê um escurecer tão rápido assim, olha só. Os carros ali já acenderam os faróis, percebam como ficou escuro. Anoiteceu em segundos, escureceu em localidades próximas à redondeza, principalmente em distritos muito próximos, e que tudo isso havia bloqueado a luz do sol. Ainda algumas fontes oficiais expressaram... Outro fato que está até hoje sem explicação é essa bola de luz aqui durante a noite lá na Sibéria. Vejam bem, isso aqui está parecendo a Lua, não é? Mas se você observar bem, não se trata da Lua. Olha a imagem. Presta atenção. Essa bola que apareceu durante a noite lá em um determinado local da Sibéria. Olha só como é que ela vai se dissipando, ó. Tá vendo? Algumas pessoas acreditam que seja um fenômeno natural, desconhecido, que a ciência não sabe explicar. Meus amigos, prestem bastante atenção nessa imagem que vocês vão ver agora, né? A imagem está um pouco ruim porque foi gravada durante a noite, no meio de uma estrada escura, e parece que está tudo normal, mas prestem atenção aqui, ó. O que vai acontecer nessa região do céu aqui. Isso aqui foi na Sibéria, na mesma localidade onde aconteceu essa escuridão. Olha lá, olha o que aconteceu. Olha esse clarão, gente. É impressionante. Se fossem uns irmãozinhos pentecostais que eu conheço, já iriam falar que era a volta do Senhor, que era a volta do Mashiach. Ora, pessoal, impressionante. Olha como clareia tudo. Olha como tudo fica claro. Uma estrada escura. É realmente perturbador, assustador. Mais uma vez para vocês verem. Olha para isso. O que poderia... Então, continuando aqui, os índios também relatam, né? 28 tribos relatam sobre eles estarem na grande escuridão, nas suas ocas, nas suas tocas, nas suas cavernas, ou nas árvores, que eles se acolheram em árvores também. Então, que quem descia da árvore era engolido, alguns eram engolidos por onças. Outros aqui, em outras tribos, em outros lugares, eles conseguiam ver aquilo que quer dizer, as onças atacavam. Eles falavam que era onça, que eles sabiam que era uma escuridão, imagino eu, mas eles relatam que, parte desses índios relatam o quê? Que viram animais grandes como se fossem gafanhotos. Uau! Isso está na Bíblia? Sim, está em Apocalipse, né? É uma das trombetas que vai soar. O abismo uma estrela cairá, com a chave do abismo abrirá e vai sair um exército de 200 milhões, né, de demônios em forma de gafanhotos. É bem claro isso na Bíblia e impressionante. Os índios relatam isso, que já aconteceu algo semelhante na história das tribos no passado. Então tem esse relato aí, eles relataram, tem essa tradição oral em mais de 28 tribos, tá? Nessa pesquisa que foi feita na Universidade da Califórnia. Então, relatos históricos, que é a terceira testemunha. E a quarta testemunha, que são os profetas, eles relatam exatamente a mesma coisa. De
Qual que são os relatos dos profetas, tanto de Isaías, Ezequiel, Joel? Eles relatam que os homens vão desmaiar. O que significa isso? Colapsando o domo, vai haver uma liberação da pressão atmosférica. Eu vou estar falando sobre isso especificamente. Então, quando você tem um colapso de pressão atmosférica, diminuição do ar, que acontece, desmaia. Mesma coisa acontece no avião, certo? Quando o avião perde a pressão, arrebenta-se uma janela, pessoas são sugadas para fora, cai máscara de oxigênio na sua frente, você tem que colocar em você, senão você desmaia. Então os homens desmaiarão naquele dia. Está escrito isso aqui em vários textos, daqueles que eu citei para vocês já, dos 10 textos, falando sobre a profecia do sol, da luz e das estrelas. Está lá, nos mesmos textos. Então, colapsar do domo, que é o efeito também de sugar, é o mesmo efeito do avião. Então, um será tomado, o outro será deixado. Especulativo, se você quiser acreditar, mas é bíblico e é plausível na ciência. Então, quando se rompe uma pressão atmosférica de dentro do avião, a pessoa é sugada para fora do avião. Vários objetos são sugados para fora do avião, ok? E o que vai acontecer é mesmo fato no domo. Nós temos um domo fechado, quando ele colapsar, ele vai sugar. Outra coisa que vai acontecer, né? Vão cair as potências do céu, né? Um grande tremor de terra, quer dizer, o domo colapsar, alívio de pressão, a terra vai cambalear como bêbado, está lá em Isaías 13, ok? 3 dias de escuridão, pelo menos isso que a gente crê, porque a Bíblia nos mostra essa questão lá na saída do povo do Egito, né? A 9ª praga são 3 dias de escuridão, exatamente uma escuridão palpável, como mostrei no vídeo aí, que é um vídeo muito interessante do que aconteceu esse ano agora, passado, na Sibéria. Uma escuridão, que a nuvem cobria tudo. E aquela escuridão ali, o detalhe daquilo, que aquela escuridão, ela não era relacionada a incêndios, porque já aconteceram incêndios naquela região. O incêndio mais próximo de lá era mais de 1000 quilômetros da região, porque a Rússia é muito grande. Mais de 1000 quilômetros da Sibéria. Era impossível aquela fumaça do incêndio chegar lá. Nem o grande incêndio que houve lá nos Estados Unidos, da Califórnia, gerou algo daquele jeito. Ok? Aquela escuridão ali. E aquela escuridão não foi numa cidade. Foi toda uma região do tamanho, mais ou menos, do país da Itália. Maior que a Itália. Pra você ter uma noção. Maior que a Itália. Então, essa escuridão desse vídeo aí, que eu passei agora da Sibéria, foi maior que a Itália. Uma área maior que a Itália na Rússia. Né? Porque o campo magnético já está naquela região. Não só aquilo, aquele clarão no céu, né? Que é um evento que eu falei já, que é os sprites, que são descargas de plasma que estão acima das nuvens. Quer dizer, os cientistas ainda não sabem explicar o que são os sprites. Já é relatado para a ciência há alguns anos. Eles já visto, se você colocar aí, pesquisa sprites, S-P-R-I-T-E-S, sprites, igual aquele refrigerante mesmo, mas não é ele. Você vai pesquisar, você vai ter ali mesmo na Wikipédia mesmo sobre os sprites, algumas fotos dele que já foram fotografadas por muitas pessoas, porque esse evento dos sprites é visto a quilômetros. E esse vídeo aí da Sibéria mostra exatamente esses sprites acontecendo. Fantástico isso. Mas é o que vai acontecer. Então, creiam nisso, porque é um fato, irmãos. É um fato. Né? E por que eu creio nisso? Né? Agora vamos lá. Os profetas atuais também falam disso. Mas por que eu creio nisso especificamente? Porque o Senhor Jesus deixou bem claro no texto de Mateus 24, Lucas 13, aliás, Lucas 17, Marcos 13, e ele falou como foi nos dias de Noé, como foi nos dias dos filhos, nos dias de Ló, e como, né, a gente já viu acontecer, e ele relatou isso aqui, como foi naqueles dias, mas já houveram outras inversões magnéticas, e tá aqui na palavra, tá? Então a primeira inversão magnética, claro que é fato, foi o dilúvio, ok? E a Bíblia é bem clara em questão de datas. Olha isso. Então, se você pegar lá Gênesis, a partir do capítulo 4, 5 e 6 de Gênesis, 6 não, né? 4 e 5 ali, você vai ver a genealogia de Adão. Desde Adão, capítulo 4 e 5, desde Adão até os dias de Noé, se você pegar os capítulos ali, você vai ver toda a genealogia de Adão. E a Bíblia relata desde a criação até o primeiro filho, depois da queda de Caim, né, que mata Abel, até o primeiro filho que passa a se invocar o nome do Senhor, que é Sete, passa-se 130 anos, desde a criação até lá. E dali ele começa a dar datas específicas, são datas e datas e datas, ele começa a dar datas sobre exatamente esses textos aqui. E olha que poderoso.
Se você calcular lá de Adão, tive a curiosidade de fazer, de Adão até Noé, que o dia que Noé entra na arca, exatamente o dia que Noé entra na arca, são 1656 anos, que é quando ocorre a primeira inversão do campo magnético. É um ano entre Noé entrar na arca e Noé sair da arca. Passa-se 1 ano e 20 dias, exatamente. 1 ano. E aí Noé desce da arca. Então, de quando Noé nasce da arca, o filho dele tem Sem, tem outro filho, né, 2 anos após, dali para frente, você começa a contar as datas. Até Ló, quando Ló sai de Sodoma e Gomorra e cai fogo e enxofre do céu, passa-se mais quase 400 anos. São 397 anos especificamente. Praticamente 400. Que interessante isso. Outra inversão do campo magnético. Exatamente, colapso de domo, quer dizer, ali o domo colapsou parcialmente, então caiu parte do domo ali. E tem uma pesquisa interessante que eu vi aqui num dos vídeos aqui, e a ciência já provou, eu vou tentar procurar um pouco aqui na descrição do link, já provou que há um outro estado, que a água, que isso já foi feito em laboratório. Se você aquecer a água em lasers bem acima do ponto de ebulição dela, a 1.700 a 2.700 graus Celsius de temperatura, que é o que eles acham que tem na atmosfera, acima da atmosfera, a água ela se petrifica como um gelo cristalino, mas é um gelo quente. É o famoso gelo quente. Se você pesquisar aí, o que é o gelo quente que os cientistas estão falando? Você vai entender isso. Então eles fizeram isso, eles reproduziram o gelo quente em laboratório. Conseguiram reproduzir isso. Você pode pesquisar que você vai achar informação sobre isso. E o domo é exatamente isso. É uma camada de gelo cristalino quente. Olha que interessante, porque o relato é que ele cai como fogo. Ele é quente, queima. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Que encaixa perfeitamente com a palavra. O domo, né? Essa questão dos cientistas é algo assim fantástico. Fantástico. E o que é interessantíssimo nessa questão também não é só isso. A questão é... Então, voltando aqui, olha que interessante. A questão é que de Ló até a saída do povo do Egito, quando o povo sai do Egito, que as 10 pragas relata exatamente o que acontece numa inversão de campo magnético, a saída do povo do Egito. Só que, porém, a gente ali vê, nós conseguimos ver pela palavra claramente o controle total do nosso Deus Yahuwah sobre o domínio da inversão. A inversão ela é toda controlada pelo Senhor. Ele está no controle de tudo. É claro que a gente já sabe disso, é óbvio, desde a criação até hoje. Então Deus tem total controle sobre os eventos naturais da terra. A gente vê isso na vida de Jesus, mandando que o mar se acalmasse, as ondas parassem, controlando a tempestade ali no meio da tempestade nos barcos. Isso é poderoso. Então ele tem total controle sobre as forças da natureza, da terra. A gente vê isso claramente nas 10 pragas do Egito. E o que acontece num fenômeno que ele chama de abominação da desolação, que eu estou falando a título especulativo, mas é o que eu acredito, tá? Quando virdes a abominação da desolação, pastor, tem vários textos, nós vamos gravar um vídeo ainda só sobre esse assunto, né? Dentro da palavra, todos os textos ali, só sobre esse assunto, eu vou tratar disso. E por que eu não acredito que seja uma imagem lá do anticristo no templo lá? Eu não acredito ser isso, porque isso não tem um poder de afetar o mundo inteiro, inclusive tribos longínquas, né? Lá no meio dos ribeirinhos do Amazonas, lá, afetar eles, não tem acesso à internet, tecnologia, nada. Eles vivem do mato, vivem do que dá no mato, é um difícil acesso, são 3 dias, 4 dias de barco. Meu primo é pastor, né, de 200 igrejas dos ribeirinhos dos Amazonas e das tribos lá dentro da selva amazônica. Então, que imagem de anticristo em Jerusalém vai afetar a selva amazônica lá embaixo? O que vai afetar lá nos beduínos do deserto do Saara, que é difícil acesso também, ou em vários outros locais do mundo que é de difícil acesso, nas florestas da China, vamos dizer assim, né? Nas florestas fechadas de outros lugares do mundo, tribos que estão lá, até no próprio Estados Unidos, no meio dos pântanos. Não faz sentido uma imagem do anticristo afetar, porque a Bíblia diz que esse julgamento, a grande tribulação, é para todos os habitantes da terra. Povos, tribos, línguas e nações. Tribos, povos, línguas e nações. Todos os habitantes da terra.
Não é só para quem tem tecnologia, não é só para quem tem internet, não é só para quem mora nas cidades, até porque cidades são uma criação do Caim, né? A primeira menção de cidade na Bíblia é lá no texto de Caim. Quando Caim sai, ele, né, os filhos dele, os descendentes, os netos, os bisnetos deles fundam a primeira cidade. Vem lá, o termo cidades, a primeira menção na Bíblia está lá, é do Caim, ok? Depois da queda ali, do pecado, depois que ele cede a questão do pecado. Então, cidades não é uma idealização divina, não é a idealização antropocêntrica do homem. Por isso que Jesus fala, quando pois virdes a abominação da desolação, quem estiver na Judéia, Judéia era uma região, várias cidades. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes, saia das cidades, ok? Dica do mestre, Jesus, Yahushua. Sobre essa questão, então, a gente falando aqui, Deus tem total controle da natureza, das ações naturais. Então, a gente vê isso claramente na povo saindo do Egito. Ali era uma inversão de campo magnético. E exatamente acontece de Ló até o povo sair do Egito, mais 403 anos, exatos 403 anos da saída do povo do Egito, que acontece essa questão da inversão lá, né? E exatamente os efeitos são a desorientação dos animais, ou seja, a praga dos gafanhotos, a praga das rãs, das moscas, dos piolhos. A palavra piolhos ali são todos os animais hemófagos que chupam sangue, tanto de animais quanto de homens. Piolhos, carrapatos, pulgas, percevejos, animais assim. Então, a desorientação dos animais, né? Chuva de fogo do céu sobre o Egito exclusivamente. O povo de Israel estava livre disso. 3 dias de escuridão, exatamente uma inversão. E depois a morte dos primogênitos, o povo saindo do Egito. Então Deus um total controle daquilo. Impressionante. As 10 pragas do Egito são exatamente fenômenos exatamente que a gente vê nas inversões de campo magnético da Terra. Que é Deus exercendo um juízo. Pastor, existe outro relato bíblico? Existe. A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foram, vamos dizer assim, foi uma mini inversão. Que foram 3 horas de escuridão na cruz. 3 horas de escuridão na cruz. Total escuridão sobre a terra. Isso é relatado nos evangelhos e na história. Tremor de terra. Terremoto que abalou não só Jerusalém, mas esse tremor de terra também é mostrado e é estudado. E foi provado que na época de Jesus, num erro de 100 anos antes ou 100 anos depois do ano 0, né, houve ali um grande terremoto, um grande tremor de terra. Então eles já, quer dizer, a gente crê que foi ali, exatamente na época de Jesus, né? Os mortos, a ressurreição dos mortos, que foram vistos por muitos, está relatado no texto bíblico, né? Além da escuridão e dos terremotos, ali é uma mini inversão. Na época de Jesus. De lá para cá nunca mais houve mais nada. Nunca mais citou-se mais nada. E eu creio que está próximo de acontecer. Então por aí fica essa questão das testemunhas, da inversão do campo magnético. Então as 4 testemunhas, finalizando esse vídeo aqui. E o próximo vídeo que eu vou gravar é exatamente falando sobre a questão da abominação da desolação. Então nós vamos gravar um vídeo todo falando só sobre a abominação da desolação, ok? Então fique na paz do Senhor e vamos estudar e vamos pesquisar mais sobre o assunto com olhos bíblicos. É tempo da igreja acordar, é tempo da igreja despertar. Não tem que ficar esperando construção de templo de Jerusalém, coisa nenhuma, e nem avante negócio de tecnologia. Isso aí vai ser só mais um motivo para depois perseguir. Mas Deus está no controle de toda essa ação. Toda essa ação está no controle do Criador. Toda essa ação que vai acontecer é um juízo divino. Então, a grande tribulação, que a igreja vai passar por ela, todos vão passar por ela, é para todos os moradores da terra, sem exceção, está nos textos bíblicos que eu citei, sem exceção nenhuma. Para os santos vai servir para purificar suas vestes, porque esses são aqueles que venceram, que vieram da grande tribulação, está no texto Apocalipse. Para aqueles que não creem vai ser julgamento, então a separação do joio e do trigo. A grande tribulação é a colheita, a separação do joio e do trigo. O trigo vai ser recolhido no celeiro, mas vai ser provado. Ok? Então nós não temos que preterir ninguém. Se Noé não foi poupado do dilúvio, mas ele passou pelo dilúvio e Deus o guardou. Se Daniel, o grande profeta, não foi poupado da cova dos leões, mas ele passou pela cova e Deus o guardou. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não foi poupado de ser jogado na fornalha, mas eles foram guardados. E o quarto homem da fornalha
o príncipe dos exércitos do Senhor, estava ali caminhando com eles no meio do fogo, e eles saíram de lá ilesos de tudo. E assim vários homens de Deus que passaram por grandes tribulações e aflições foram provados. Homens que Hebreus, né, nos fala que homens do qual o mundo não era digno. Hebreus 11, os heróis da fé. E é assim que vai ser, né? A grande tribulação, a perseguição da igreja gera uma igreja santa, irrepreensível e imaculada. E é necessário que essa geração de hoje passe por essa grande tribulação, qual nunca houve e nunca haverá, para purificar as nossas vestes para esse encontro com o nosso Senhor Jesus nos ares. Ok? Fique na paz, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus queridos. Eu vou deixar aqui também um próximo vídeo aí que você vai ver na sequência de uma imagem que eu fiz aqui em Portugal, tá? Agora, esses dias atrás, o céu completamente avermelhado, meia-noite o céu vermelho. Isso é para somar junto com o vídeo da Sibéria que eu coloquei aí atrás. Imagens impressionantes, tanto da Sibéria quanto aqui de Portugal, agora recente, coisas de 10 a 15 dias atrás, tá bem? Fique com as imagens aí. Tô filmando aqui, dia 6/6, é meia-noite aqui em Portugal, e o céu tá meio avermelhado, olha isso, nublado e meio avermelhado. A câmera aqui, não sei se está captando bem, meia-noite. Tá um tom avermelhado no céu. Eu achei estranho isso. Tentando captar melhor possível aqui a imagem. Um céu avermelhado, olha isso.